Olá, olá, bem-vindos todos. Estamos aqui com mais um episódio do nosso ElejaCast, o espaço democrático onde você pode conhecer melhor as pessoas que colocam os nomes à disposição para esse pleito. E esse pleito 2024 cheio de surpresas. Como eu venho falando aqui, nós temos um pleito onde a qualidade das pessoas e dos projetos estão bem melhores e nada melhor do que conhecer um por um. E hoje nós vamos conhecer um pouco da vida e dos projetos da Marilza. Olá, Marilza, bem-vinda. Obrigado, Marcos. Marilza, como que está esses desafios, essa correria, essa coisa de bom dia, vota em mim, como que tá isso? Marcos, isso foi uma surpresa para mim, porque eu não sou muito de me aparecer na rede social. Quem me conhece sabe que eu não sou de aparecer muito na rede social, né? Então, devido a tudo isso, eu entro nesse conflito. Às vezes eu falo assim, eu vou levantar de manhã e vou fazer um vídeo aqui para me apresentar para o meu público saber quem é a Marilza. Aí eu falo, não, o público, quem me conhece sabe quem sou eu. Eu acho que eu vou explorar uma coisa que não vai ser eu. Então eu fico nessa posição. Então chegar até o eleitor e falar para ele quem é a Marilza, por que você dá um voto de confiança para a Marilza, eu fico assim, eu chego nas pessoas que me conhecem com muita leveza, porque as pessoas sabem quem sou eu. Para as pessoas que não me conhecem, eu tenho realmente uma ética ali para chegar, porque eu acho que o eleitor tem que ser respeitado, porque o eleitor já está muito sofrido já, para você Uhum, chegar com mentira para o eleitor. Então, quando eu certo, chego até o eleitor, eu chego com verdade. beleza. Mas então, antes da gente explorar essas verdades, esses projetos, ah, Marilza veio de onde? Nasceu onde? Conta um pouquinho pra gente. Ah, eu vim de Paraná, de Campo Mourão, Logo ali. logo ali. Calor? Eu tinha 3 aninhos de idade nessa época. Quando nós chegamos aqui junto com meus pais, veio minha mãe e meus pais, nós viemos naquela época que você vinha com aquele ônibus lotado com as pessoas que vinham com grandes sonhos para chegar até aqui. Eles te contam que demorou quantos dias de Campo Mourão aqui? Demorou 5 dias, porque nós viemos com um ônibus fretado direto para cá, né? Então não Ah. foi E que vieram você na veio. seca também, né? Nós chegamos aqui em outubro. Outubro. Bem na época que chovia muito aqui, minha Nossa. mãe dizia que ainda eu me lembro ainda de algumas coisas, que eu tinha 3 anos, mas ainda eu consigo lembrar de alguns flashes que eu conto e minha mãe confirma que é real. Então nós chegamos aqui em outubro, e quando nós chegamos até essa terra aqui, a minha mãe, ela não agradou daqui, mas o meu pai se apaixonou. Mas nós não tivemos muito tempo com meu pai nessa terra, Hum. porque quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai faleceu. E naquela época era muito difícil você chegar até os seus parentes que estavam lá, porque você dependia de cartas, você escrevia cartas, colocava. Naquela época tinha o correio, você vinha até o correio e colocava aquelas cartas e mandava para ter resposta de novo, porque a gente veio e nós fomos para um sítio. Eita. Gente, pra quem não entende, carta, o correio entregava isso, tá? Carta é o seguinte, é como se fosse um e-mail, só que escrito à mão, não tem um bilhete? A pessoa escrevia, colocava no envelope e levava no correio. Aí o correio esperava um monte de gente mandar carta, aí eles mandavam alguém para entregar lá para outra pessoa, tá? Imagina um e-mail que demorava 40 dias. Isso é a carta. É que tem muita gente que não sabe o que é. Sim. Então, e devido a tudo isso, a única pessoa que naquela época, que a minha mãe é analfabeta, e aquela época que escrevia a carta era o meu primo. Só que o meu primo usava de sacanagem. Ah, é? Ah, que o pessoal ficava ditando a carta, ele escrevia, escrevia, escrevia. Só que daí ele vinha até a cidade para colocar essa carta em um local que antigamente era a Triangulina, que a gente depositava essas cartas e eles levavam para o correio, né? Ainda tinha isso ainda, não é você ia direto no correio e colocava. Tinha um Uhum. povo ali que recebia as cartas, né? Colocava no correio, tinha aquele cuidado. Quando você recebia essas cartas, era naquele local, aquele endereço ali que você procurava para retirar essas cartas. Entendi. E aí nunca que chegava a resposta dessas cartas. Quando meu pai faleceu, que a minha mãe mandou notícia para a família que ela estava sozinha nessa cidade e que não tinha ninguém que ela queria retornar. Uhum. E então minha mãe nunca que retornou. Minha mãe, uma senhora guerreira, com 5 filhas mulheres, plantou e colheu nessa cidade.
Quando nós tivemos a nossa idade de estudo, ela sempre falou assim, vocês vão estudar. E ela veio para a cidade de Cacoal. E quem sabe, não sei se as pessoas sabem, o que é meieiro. E a minha mãe trabalhava de meieiro, ela plantava e colhia sozinha. Tanto é que quando fala a Viúva Isaura, na linha que eu morei, todo mundo sabe que a Viúva Isaura Que linha que é? é Conta linha pra nós. 13. Linha 13? Isso. Eu estudei na linha 13 até o meu 4º ano, né? Uhum. E daí nós íamos para a cidade de Cacoal. E quando nós chegamos aqui, nós fomos trabalhar de doméstica e estudar, porque minha mãe não abria mão desse estudo. Ela falava, não, vocês têm que estudar. Uhum. E isso me emociona, porque só nós que vivemos isso, né? Sabemos. Perdão, gente, desculpa. Fica à vontade. E a gente sabe da nossa luta, que foi muito grande junto com a minha mãe aqui. E a minha mãe tinha aquele salário na época que ainda que ela é aposentada, que ela tá viva, né? E cuidou de nós. E eu... Deixa eu passar. Vai passar, gente. É porque eu sou chorona mesmo, tá? A Viúva Isaura? A Viúva Isaura. Não trouxe ela pra nós conhecer, não? Pois é, podia ter Pô, trago podia a minha mãe, bater né? um papo com nós aqui também, ué? É, eu podia trago a minha mãe. Você leva ela pra pedir voto também? Não, não levei minha mãe Mas ela ainda. não é pedi voto. conhecida, tem que levar ela. Eu sou o maior cabo eleitoral. Pois é. E quando nós chegamos aqui, e quem estava junto com a gente ali foi o seu Divino Cardoso. Uhum. A gente tinha uma ligação com a família, né? E eu trabalhei nessa casa dessa família por um período, aí o seu Divino me levou para a loja dele nessa época. Eu trabalhei na loja. E aí eu me lembro que do tempo que nós trabalhamos ali na loja, eu fui crescendo, estudando. Nisso E a eu fui cidade era trabalhar em outros pequena, comércios. né? Nisso a cidade foi pequena. Isso foi em 93, 91. Você é uma daquelas pessoas que pode chegar e falar, ó, quando eu cheguei isso aqui era tudo mato. Você pode falar isso pras pessoas? Posso? Meu Deus, acho que É Vista porque Alegre, o pioneiro gosta de Guará. falar, ó, quando eu cheguei isso aqui tudo era mato, ó. Ai, a rua que eu moro, gente, a rua que eu moro até hoje, porque quando nós chegamos aqui, a gente morou numa casa que a gente foi o pessoal da família do Divino Cardoso, que eu estava falando que cedeu para nós, e depois minha mãe comprou uma casa, e nós fomos para aquela casa, e era Tudo mato. tudo mato. Pô, era só um triozinho que você passava ali, e pronto, né? E eu me lembro que a gente... Depois de tantas coisas acontecendo, que eu fui para a loja, que daí eu fui tendo outra visão, e fui crescendo, e fui estudando, e eu prestei serviço também na época, no Cernic, foi ali onde que eu abri minha visão de paixão mesmo para o estudo. Uhum. E aí eu fiz o magistério, porque eu era apaixonada, eu sou apaixonada pela educação. Só que a vida te leva para alguns lugares. E aí, quando essa vida me levou, ela me levou para ir fazer... Eu queria muito, muito, muito fazer pedagogia. E aquela época era muito difícil, porque não era como o estudo de hoje. Uhum. Quando você fala em 2000, no estudo não era igual hoje, que você 2000 pode tinha lá. FEC aqui só, né? Sim, era na FEC. E eu tentei ainda, mas eu não consegui. E aí eu me estabilizei quando eu terminei o meu magistério, que eu fiz sonhando em fazer pedagogia. Uhum. Naquela época ainda a pedagogia ainda podia dar aula, né? Mas eu parei por um tempo, daí eu casei, fui para outra vida, outra rotina, né? Entrei para trabalhar em outro ramo. E aí eu trabalhei como salgadeira, trabalhei em outros comércios de vendas e supermercados, e eu tive essa entrada de trabalhos. E, e nessa luta todinha, eu encontrei o serviço social. Uhum. E quando eu fui estudar, serviço social, tal, e eu peguei e falei assim, peraí, deixa eu ver o que é o serviço social. E aí eu fui fazer o serviço social, porque eu vi que era ali o meu lugarzinho. Entendi. E quando eu fui para o estágio do serviço social, eu me apaixonei. Você viu que você Porque era uma eu ferramenta falei, do serviço é social. isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero. Serviço Hum. social foi o que me comprou. Quando eu fui para o estágio, que eu estagiei, e eu tive aquela possibilidade assim, de atender o público. E aí eu falei assim, meu Deus, atender o público é tudo isso.
quando as pessoas não sabiam o caminho que ia andar. E você falar para a pessoa, é assim, você falar das políticas públicas para a pessoa que funciona. Funciona sim, você tem que ter fé, vai à frente, luta para isso. Então eu me apaixonei ali no serviço social e tive prestação de não consegui trabalhar ainda dentro do serviço social e fui para o conselho tutelar. Uhum. E foi ali que eu conheci a política, ali que a política entrou mesmo na minha vida. E que eu vi que as políticas públicas, sim, ela necessita, sim, da política aqui. E aí foi aonde que eu me despertei para estar aqui apresentando para a sociedade que eu estou aqui para lutar pelo aquilo que eu acredito, pelas políticas públicas que eu acredito, por Uhum. aquilo ainda que eu falo ainda que tem jeito sim. Porque quem me conhece sabe que eu nunca fui política, né? Mas eu sempre lutei pelos direitos das pessoas. Sempre estive aqui para ajudar aqueles que necessitam. Para aqueles que não têm voz, não têm vez, eu sempre falo, sabe? Vem aqui, sempre quando eu ia atender uma mãe e eu via que ela estava errando para acertar. Porque você tem que ter essa sensibilidade dentro do conselho. Uhum. Você viu que tem uma pessoa que está lutando para acertar. E você fala assim, olha, é porque isso aqui não funciona, porque você não vê isso aqui, você tem que ver essa parte com sensibilidade, né? Então, isso me fez eu estar aqui hoje, me colocando o meu nome à disposição da sociedade para lutar por direitos, Uhum. principalmente das crianças e adolescentes. E eu tive o prazer de estar hoje, né, dentro do SER 2 de Cacoal, na direção daquele local, aonde realmente eu também tive a sensibilidade de estar trabalhando e vendo, né, os atendimentos do autista ali dentro, do TEA. Essas crianças que precisam muito, muito, muito de um olhar. Uhum. E é interessante que, pela tua experiência, você trabalhou em veículos de política pública que executam, né? Porque para o povo em geral, Arisa, quando a gente fala políticas públicas, o cidadão em geral ele não tem muita noção do funcionamento. Porque se fala políticas públicas, é uma notícia de jornal que ele vê, é um negócio num filme, numa novela e assim por diante. Poucas pessoas têm a experiência que você teve de estar dentro de um veículo de política pública e Uhum. fazer funcionar e ver funcionando e saber a diferença que é, né? Isso. É, e para que esse veículo funcione, você acha que exige uma dedicação, ah, e também uma proatividade do parlamentar? Muito, muito. Você precisa estar ligado àquilo parlamentar para que funcione lá. Uhum, Porque existe leis ainda que está dentro da política pública, mas ainda não trouxe ainda para nossa cidade. Vamos dizer uma. Como que a gente faz para fazer com essa política pública funcionar na nossa cidade, onde a gente precisa de profissionais para estar laudando as nossas crianças aqui mesmo dentro da cidade? Para que os pais não sofram. O atendimento para esse pai, para essa mãe, que luta pela inclusão do teu filho. Quem é que atende esse público? na Isso, sua, isso depende dos parlamentares também, para estar colocando, abrindo mais espaço, trabalho para atender essas famílias. entendi. Você é mãe, né? Eu sou mãe. E aqui não de maneira superficial, aquelas bobeirinhas de disputa de gênero, mas você acha que assim, o fato de ser mãe, né, e o fato de ser mulher, que a gente sabe que tem uma sensibilidade maior ao sofrimento, à necessidade do outro, e nós tivemos agora, de certa maneira, uma configuração no legislativo onde não tinha nenhuma mulher. Você acha que isso prejudica um pouco no sentido de faltar talvez um pouco desse olhar feminino, desse olhar materno para as políticas públicas? E que talvez se tivesse mais mulheres lá, provavelmente talvez alguns detalhes que passaram batido pela atual legislatura seriam enfatizados caso tivesse mulher lá?
Eu acredito, Marcos, você sabe por quê? Porque eu acho que a mulher é sensível. Uhum. A mulher é muito Ela sensível. tem um feeling para a É, necessidade do outro, né? sim, não é desprezando os homens nem nada, mas a mulher é sensível. Ela iria buscar muito mais Lembrando, gente, mulher é ouvindo, sensível, mas é forte, mas é tá? forte. Eu Não é falo sensível em fraqueza, ouvir, é em percepção. é em ouvir, entendeu? A dor do outro, entendeu? Mas as mulheres são guerreiras e fortes. Por Uhum, isso que eu vim sobre essa garra de lutar, buscar e falar: é isso aqui que funciona. Porque você ouviu algo e foi sensível à dor daquele que você ouviu, à dor do próximo, a mulher é mais sensível, sim, uhum. nessa parte. Mas forte e guerreira, isso sim a mulher é. Principalmente porque quando a gente fala de políticas públicas de âmbito social, nós estamos falando lá na ponta da linha. Ou seja, são pessoas que estão em situações que muitas vezes estão veladas, não estão expostas ao público, né? Porque é no sentido, seja da ausência de alimentos, na ausência de saúde, ou mesmo na desavença familiar, até a violência familiar, essas coisas acontecem dentro das casas das pessoas, né? Dentro Não é das tão casas. explícito. E muitas vezes a grande população não tem acesso a essas barbaridades que acontecem às vezes na casa do lado, Não né? tem, não E os tem. veículos de políticas públicas entram nessas casas e realmente sabem a realidade. Você acha que o fato de você conhecer essa realidade te ajuda como uma legisladora? Me ajuda muito. Porque quando você vê, porque eu falo assim, você que está sentado aí no seu sofá, não sabe da realidade que está acontecendo aqui. Você não sabe como uma criança ou uma mãe está sendo agredida e está sofrendo dentro de uma casa. E às vezes ela não conhece os direitos dela. Não chegou até ela. Qual é os direitos dela que ela tem ali? Então eu acho que nós estamos no caminho, entendeu? Mas tem que ser muito mais divulgado, muito mais, para que essa mulher chegue até ela e se ela sabe que existe uma política pública que funciona e que chegue até ela e vai ajudar ela a sair daquilo que ela está vivenciando, que ela está vivendo naquele momento ali. E aí eu falo assim que quando tem uma mãe sofrendo, pode ter certeza que tem uma criança que está sofrendo também ali. Uhum. Então, isso é muito preocupante quando você chega para atender uma mãe e ela não conhece qual é o direito dela. Qual é o direito que a políticas públicas oferece para ela? Porque às vezes não é tão falado, às vezes não é tão exposto essa situação para que ela fique sabendo do direito dela. E ela vive a vida toda sofrendo, sem pensar quem é que vai me ajudar. Ela fica pensando, quem é que vai me ajudar? Ela não sabe aonde socorrer, aonde ir, aonde ela andar. Mas se você traz essa política pública, entendeu? E está mais aberto para que o público fique sabendo que existe sim uma política pública que te ajuda aqui, que existe sim pessoas treinadas, formadas para estar junto com você. É interessante quando a gente fala nesse sentido, até mesmo pela característica da função, né? A função do executivo do prefeito é executar, ele é o ordenador de despesa. Uhum. E do vereador, né? A gente brinca às vezes, sou vereador, sou autoridade. Não, vereador não é autoridade. Vereador é representante, né? Representante. É representante. E a gente espera de um representante que ele conheça os anseios da sociedade, né? Uhum. E muitas vezes a gente vê que isso não se coloca na realidade, né? Muitos não conhecem. Eu acho interessante que muitas vezes eu vou dar alguma palestra e eu vou falar sobre suicídio. E como eu trabalho lá no Euro, eu falo de números, todo mundo fica assustado e abismado com os números. Por quê? Nossa, eu não sabia que era tanto, eu não sabia que era tanto. Por quê? Só vai saber da realidade quem está envolvido com ela. Isso. Uhum. Então, é importante que nós tenhamos nos nossos representantes pessoas que saibam a realidade e que estejam envolvidos com as políticas públicas e com a realidade periférica das situações do município, né? Porque é aquela coisa, a rua queimada no centro da cidade, todo mundo está Todo vendo, mundo tá vendo. todo mundo sabe. O Aham. buraco no centro da cidade, todo Todo mundo mundo vê. vê. Agora, as violências e as necessidades nas periferias da cidade, nem todo mundo vê. Então, Marcos, quando eu falo isso, quando eu falo muito do abuso sexual, porque isso eu trabalhei diretamente com isso, e isso me mexeu muito.
eu falo assim, quando você não sabe, entendeu, o que está acontecendo aqui dos abusos sexuais, como as nossas crianças e adolescentes estão sendo abusados, né? Nós podemos estar aqui de boa conversando aqui. Dentro de uma hora, possa ser que tenha 24 crianças que estão sendo abusadas e nós não estamos sabendo. Uhum. Então, isso é um silêncio que ninguém sabe. Isso é algo que você acha que não vai acontecer nunca dentro da sua casa. Você nunca vai achar que vai acontecer isso com você, né? Porque o abusador, não está escrito na cara dele que ele é abusador. Uhum. E quando essa criança ou a mãe mesmo não sabe que tem, entendeu? Essas políticas que ajudam você, Exatamente. então você vai sofrer muito. E se as nossas crianças tiver treinamentos dentro da educação, cursos ali específicos, inclusive, para que ele entenda o que é o abuso sexual, ele não vai ser abusado, porque quando o abusador abusar dele, ele vai saber, opa, isso aqui não é normal. Isso Exatamente. aqui não é normal. E ele vai pedir socorro, porque ele aprendeu de que aonde ele procurar o socorro. Ou seja, gente, não é que o vereador vai propor leis, porque isso Isso, aí é uma na esfera federal. Mas na esfera municipal, você pode realmente fazer treinamentos com a criança, você pode treinamento. propor e implementar as políticas públicas das especializadas, que aí você tem toda uma gama de serviços do poder público. Você tem CER, você tem CRAS, você tem CREAS, você tem CAPS, você tem toda uma rede de suporte para isso. Né? Então, muitas vezes a gente vai discutir essas coisas com os representantes municipais e eles pensam, não, isso aí é da esfera federal. Sim, a parte da lei, da punição mas a parte do acolhimento e do suporte, eu creio que na municipalidade é possível se fazer alguma coisa, Sim, é possível fazer esse acolhimento, né? sim. E falando um pouco mais da sua vida, você tem alguma linha religiosa, alguma crença, alguma fé? Tenho sim. Eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular Quanto tempo? há 16 Já anos, tem uns 15, dias? 16 anos, tem uns dias Tem já uns dias que eu já? participo da comunidade evangélica quadrangular aqui do Vista Alegre. E aí eu sou diaconisa dessa igreja. E também tem 13 anos também que eu trabalho na liderança infantil da Hum. nossa igreja. Diaconisa é um tipo de chefe lá? Não, diaconisa é aquela pessoa que sempre está ali para servir, Ah, entendi. entendeu? Ela serve todos que estão na igreja, ela cuida dali da igreja, ela cuida da organização, ela que prepara todo aquele espaço ali, quando você chega na igreja, que tá todas as cadeiras bonitinhas, limpinha, tá no lugar, tá tudo organizado, o banheiro tá organizado, para te receber. É o Ou seja, diaconato que fica responsável para ou essa seja, ajuda a fazer funcionar o negócio. funcionar o negócio, Entendi. Tá vendo, né? gente? Em oração também, né? Que você fica Sejam ali gratos. intercedendo pelas pessoas que estão chegando naquele ambiente, Exatamente. né? Você chegou na igreja, tá limpinho, tá legalzinho, o ambiente tá gostoso? Sejam gratos às diaconisas e aos diáconos, viu? São aí 15 anos e você tá em qual comunidade aqui em Cacoal? Eu estou aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do Uhum. Vista Alegre, Vista Alegre. uhum, na Flor do Flor do Maracá. Maracá, na esquina, né? Isso, na esquina com o pastor Idário. Entendi. E como que brotou, né, aquela coisa? Porque todo mundo pensa, não sei o quê, vou ser presidente, se eu ocupasse tal cargo, tal função, eu faria isso, eu proporia aquilo. Mas quando que foi a virada de chave do tipo, vou colocar meu nome lá, vou encarar esse pleito? Qual que foi a virada de chave? A virada de chave foi quando eu recebi, olha, esse aqui é o partido que nós temos para você, o Agir. Aí Ah, falaram para mim, o Agir é uma bandeira que vai levantar os direitos do autista, que já fala. O Agir é a bandeira que levanta, né, a defesa do autista, que está ali para inclusão, coisa. Eu falei, opa, isso aqui já falou a minha língua, né? Aí uhum. foi quando eu fui ver qual é a bandeira que se levantava desse partido e como eu já tinha dentro de mim que eu queria fazer, que eu já falava assim, gente, tem que existir alguma coisa para caminhar. Mas como eu vi que não tinha como ir você sozinha, mas aqui desse outro lado aqui você podia fazer mais pela sociedade, você pode fazer mais pelas crianças, você pode fazer mais pelo esse público que você acredita. Aí foi onde que eu aceitei.
Foi porque eu vi que tem como fazer. Entendi. E aí, como é que foi essa parte de coloca o nome, conversa com a família, conversa com o líder espiritual? Como que foi essa parte de colocar todo mundo ciente da decisão ou para te ajudar a decidir? Eu fui para oração. Eu fui orar. Eu convidei o meu pastor, comuniquei a ele, né, do convite que eu havia recebido e pedi para ele, fomos orar comigo. Ele falou: minha filha, se você sentir paz no seu coração, vamos orar. Se você sentir paz no coração, vá. Porque nós precisamos de pessoas que têm visão, que queira lutar por algo que acredita. Uhum. Então, se você acredita, entendeu, que você pode fazer uma diferença lá dentro do legislativo, então vá. E aí foi aonde que eu coloquei o meu nome à disposição. Tá, mas calma. E a família? Como é que foi a conversa com a família? Minha família minha família também eu convidei e comuniquei, né? E a viúva? Gente, a minha mãezinha, É. muito serena, falou assim: "Mas você vai?" Aí eu falei: mãe, ó, entenda, tudo que nós já vivemos até hoje, que a senhora já colocou, entendeu? E já fez por nós, agora é a hora de eu fazer pela sociedade. Porque a senhora disse que a senhora acreditava tanto que nós tudo tínhamos que estudar, todas nós. A senhora criou todas nós com muita garra, porque foi 5 mulheres com muita garra, 5 mulheres que são guerreiras mesmo. Eu tenho minhas 5 irmãs, eu tenho 2 irmãs que estão morando fora, né? Uhum. E eu tenho mais 3 irmãs aqui. E todas as 3 são guerreiras. Aí ela deu a autorização dela, o aval. Aí ela falou: então vamos. Eu falei: fácil não vai ser, não. Porque a minha mãe mora comigo, né? Ela tem Uhum. 77 anos hoje, né? E aí ela mora junto comigo, eu e ela e minha filha, né? Então eu falei para ela: mãe, vai ser momentos que não vão ser fácil, mas nós vamos vencer. Mas todo dia ela fala, estou em oração. Às vezes eu falo alguma palavra: será que eu vou ser eleita? Ela fala assim: já está. Hoje mesmo eu estava mandando um vídeo e ela falou assim: não, não será não, já está. Com a humildade dela, porque minha mãe é muito humilde. E em sendo eleita, Marilza, o que eu, como cidadão, como eleitor seu, posso esperar nos seus 3 primeiros meses de mandato? Meus 3 primeiros mandatos eu vou primeiro conhecer, Uhum. entendeu? Buscar a realidade dentro do legislativo. Porque você tem que buscar a realidade para você saber como que você vai trabalhar para o público. Como é que eu vou fazer uma promessa de algo que eu não cheguei até lá? Uhum. Então você tem que chegar lá, estudar as leis orgânicas, ver realmente como é que funciona, que a gente já tem um pouco de conhecimento, mas a gente tem que saber. E ouvir o público, ouvir a pessoa. O que a sociedade está realmente necessitando agora, imediato? Uhum. Entendeu? Ou Para que seja, no mínimo, a gente pode esperar de você muito esforço e empenho na, na busca da melhor maneira de executar esse cargo confiado a você. confiar em mim? Que bom. Eu tenho falado com todos os entrevistados porque é realmente uma percepção. ah, Você, como veio para Cacoal muito cedo, provavelmente não trabalhando ativamente, mas você percebia as campanhas, os candidatos, os vereadores eleitos, tudo. Você tem uma percepção parecida com a minha no sentido de que a de 2020 um pouquinho, mas essa agora, parece que o nível de qualidade dos candidatos parece que subiu muito. Muitas pessoas qualificadas, muitas pessoas que nunca concorreram a nada se colocaram à disposição nesse pleito agora de 2024. Muitas pessoas da iniciativa privada realmente querendo entrar para mudar, passando daquela coisa do político profissional que passa do filho para o neto, aqueles coronéis. Parece que deu uma mudada e nesse 2024 está totalmente mudado, que quase não tem político profissional. Você pode ver que muitas pessoas que nunca tiveram nada a ver com política Uhum. se colocaram à disposição nesse pleito. Você tem essa percepção também? Tenho, Thiago. Eu tenho essa percepção. Falei: nossa, tá diferente, hein? As políticas desse momento que nós estamos vivenciando agora, entendeu? Porque você encontra as pessoas que você vê que as pessoas estão acreditando, você vê que veio mais mulheres, né? Uhum. Porque no outro passado todo mundo ficou meio recuada. As mulheres que veio não fez
um parecer igual está sendo agora. Eu acredito que agora é a vez da mulher dentro dessa política e mulheres que estão capacitadas para vir aí e fazer o melhor pela nossa cidade. Uhum. Bacana. E tem sido bonito de ver esse movimento feminino mesmo, porque realmente parece que fecharam no sentido de, "Ô, gente, a gente não pode ter uma cidade de Cacoal com 12 cadeiras e nenhuma cadeira com mulher, né? Ainda mais Uhum. nós que temos mulheres que fizeram história na Câmara Municipal, né? Nós tivemos, a doutora Raquel foi presidente 2 ou 3 vezes, nós tivemos várias mulheres com mandato lá, né? Sim. A própria Lourdes Kemper, Penha Uhum. Simão, Maria Simões, sempre tivemos representante feminino e nesse pleito realmente não teve ninguém, Não né? teve. E talvez algo que tenha deixado a desejar seja aquilo que a gente falou do olhar, da sensibilidade feminina Uhum. para algumas áreas do nosso município, né? E quando a gente fala sobre esse olhar feminino e também o olhar do assistente social, do serviço social, eu digo isso porque eu trabalho literalmente ombro a ombro lá no hospital com o serviço social e eu percebo que tem um olhar diferente, tem uma coisa diferente na maneira de ver os problemas. Como você acha que o fato de ser do serviço social possa vir a contribuir aí, caso você venha a ser vereadora? Então, o serviço social ele vai ajudar muito, porque o serviço social ele tem umas políticas públicas que já é trabalhado dentro da política mesmo. Você vai ver que, vou falar um pouquinho do que vamos ver assim, trabalhar a favor de uma família, onde que Uhum, você vai dar para a família trabalhos, certo. entendeu? Para que a família não fique na vulnerabilidade. Né? Então, você já tem esse olhar dentro da assistência social que você pode trazer algo melhor para essa família, você dentro do legislativo, para que essa família não fique em tanta vulnerabilidade, porque a nossa família aqui de Cacoal tem muita família ainda que vive em situação de vulnerabilidade, entendeu? Que não tem um emprego digno, entendeu? Que depende de cesta básicas, que depende de um salário da Bolsa Família, e porque ela não tem uma visão para trabalho, não tem um trabalho digno para estar ali prestando a sua família, para estar sustentando a tua família. Então, essas famílias muitas vezes ficam vivendo uma vida vulnerável. E eu acredito que dentro do legislativo tem como, sim, ver essas famílias melhor, quanto Sim. assistente social. E é interessante que a gente pensa, não precisa inventar a roda, né? É só você fazer também projetos que estão dando certo em outros lugares e de outras Sim, maneiras. sim, É igual, por exemplo, eu fui convidado para fazer uma palestra numa aula, na aula inicial de um curso. O IFRO tá, fazendo um curso para mulheres em vulnerabilidade, um curso de cuidador de idoso, sim. que elas podem ir pro hospital, ou cuidar na casa das pessoas, ou cuidar até mesmo de familiares. E o pré-requisito lá era o curso é para mulheres e mulheres em vulnerabilidade social. Ou seja, poxa, que interessante, um organismo de educação federal fazendo isso. Mas é aquela coisa, não é tão difícil a gente fazer isso no Não é tão município. difícil fazer isso dentro do Não município. é. Sim, eu tive conhecimento, porque eu sou aluna lá do IFRO, né? E eu Aham. tenho conhecimento desses cursos que teve lá no IFRO e que está acontecendo agora, um dos cursos que é de cuidador, né? Isso. Não é difícil você fazer eh, cursos prestados para essas famílias. Não é Exatamente. difícil. E o próprio custo disso é um custo muito baixo para o O Tiago, eu município. falo assim que quando você vem fazer projetos para a família, entendeu? Não precisa ser muito Uhum. para você alcançar as famílias que estão vivenciando ou estão vivendo em uma situação que às vezes eles não vê um, um caminho a seguir. Porque você chega lá e apresenta para ele, olha, esse caminho aqui. Uhum. Eu conheci pessoas que fizeram cursos técnicos e que hoje não trocam o curso técnico dele para nada. Com Ou certeza. curso de algum atendimento, fala, nossa, é aqui que eu me achei, é aqui que foi o meu caminho. Sim, é um curso de Entendeu? 2 meses. Isso. E é interessante que, assim, lá no hospital a gente vê que muitas vezes o paciente ou familiar vem, olha,
Me indica alguém, me chama alguém. A gente tem já as pessoas que a gente sabe que tá lá, mas tem vezes que não acha ninguém. E assim, e é uma fonte de renda também Uma para as fonte de pessoas. renda. E assim, é uma renda muito boa. E hoje, Tiago, com uma evolução que estamos tendo das famílias, é que tenha mais cuidadores, porque a família hoje trabalha, entendeu? E as Exatamente. pessoas vão ficando idosas, então não tem tempo para cuidar dos seus idosos, entendeu? Então eles pagam para cuidar. Então, mais pessoas formadas, entendeu? Vai Uhum. ter mais renda, vai ter trabalho, vai ter abertura para você trabalhar. Ah, eu vou fazer esse curso, vou cuidar do quê? Não, tem. Tem Pode, bastante. e hoje a internet está aí, né? Vai lá, Exatamente. expõe o teu nominho lá, que você tá, olha, eu tenho um curso de formação disso, eu preciso só de trabalho, que você vai encontrar. Pessoas para cuidar dentro do hospital, você trabalha no hospital, você sabe disso. O quanto que precisa de cuidadores para estar dentro do hospital cuidando das pessoas que estão lá, dos idosos, porque às vezes a família é pequena, não tem uma família grande, a Uhum. família trabalha, né? E precisa dessa ajuda, né? Exatamente. E você pensa, Marilza, em também propor esses projetos de fomento mesmo? A gente vê que tem alguns projetos de fomento da renda feminina através de artesanatos, a gente vê algumas coisas nesse sentido, mas a gente vê que ainda são poucos diante da demanda. Em estando no legislativo, você tem ideia de propor esse tipo de cursos profissionalizantes, propor oportunidades, principalmente para a inserção de mulheres nesse campo de trabalho? Então, Tiago, esses projetos social, né, que já temos dentro da nossa cidade, mas são poucos, porque às vezes você procura, principalmente quando você vai falar das mães que trabalham, que têm os filhos pequenos, né, e eu não posso trabalhar porque o meu filho, eu sou cuidadora, mas eu tenho um horário que eu possa fazer um curso e que eu possa trabalhar dentro da minha própria casa, Uhum, né? sim. Então, fazer projetos para que alcance essas famílias é o que está dentro de mim. Para Uhum, que essa mãe não fique, entendeu? Sem fazer nada e fala assim: ah, eu sou dependente disso, eu sou dependente daquilo. Muitas das vezes vai levando de novo do atendimento que as mulheres, às vezes, são violentadas e aguenta aquilo calada, porque ela não tem uma expectativa de trabalho. E um curso desse vai abrir a visão dela de exatamente. trabalho, de renda dela, para que ela não fique amarrada e dependendo daquilo, para que ela possa trazer renda para sua família também e não fique se sentindo que ela não é nada, que ela não é ninguém. Às vezes abrir até a visão para voltar a estudo mesmo, que às vezes você para por causa da sua família, né? Projetou uma família e agora eu não consigo ver uma visão para que eu tenha uma saída para me voltar ao estudo. Às vezes você começando a fazer um curso, você se vê e volta para estudo, e ter uma expectativa de vida melhor para você e sua família. E nós sabemos que, querendo ou não, provavelmente o maior dos vetores da vulnerabilidade social, seja pela violência, seja pelas ausências, a gente sabe que é a escassez financeira, né? Uhum. Porque uma pessoa que não tem escassez financeira, dificilmente ela vai se colocar em situações de risco e dificilmente ela vai permitir ser subjugada em diversas situações. Nós sabemos que a dependência financeira acaba, de certa maneira, obrigando, principalmente as mulheres, a se subjugar diante de alguém que tem o poderio financeiro, né? E não só quando a gente fala disso, não só pela questão financeira, mas a questão financeira, ela está diretamente ligada à questão social. A pessoa que consegue ter essa produção e esse desenvolvimento financeiro, com certeza a questão social dela melhora automaticamente, né? Sim, melhora muito, né? Exato. Eu sou uma mãe, né? Provedora do meu lar. Eu cuido da minha filha, né? E eu sei o quanto que eu lutei para estar estudando e trabalhando e buscando algo melhor para mim, né? Mas para quê? Porque eu tive uma visão, alguém me empurrou, eu vi que eu tinha que estudar Uhum. para que eu conseguisse aquilo que eu almejava.
Então, muitas das vezes, as mulheres precisam disso mesmo. Ela precisa ter um caminho, ter alguém. E um curso, se você coloca um curso para que ela possa fazer ali, ela já começa a abrir a visão dela, porque ela vai conversar com outras mulheres e ela vai levar, eu acredito sim que ela vai ter uma visão para abrir e falar assim, não, eu consigo, e aqui eu vejo a minha força e eu vou mais além. Próprio exemplo, né? De repente olhar e falar, poxa, fulana conseguiu, eu consigo. Ah, essa professora conseguiu, eu também Eu consigo, consigo, né? aham. A minha colega do lado, poxa, mas eu tenho 2 filhos pequenos e tal. Aí você olha pro lado e vê a colega que tem 3 filhos. Não, se ela consegue, eu consigo, né? Uhum. É uma coisa de ajuda-ajuda, né? Todo mundo sai ganhando com isso. E realmente, eu acho que falta um pouco desse olhar mais sensível ao social Uhum. na nossa legislatura, Sim, né? porque a gente precisa também olhar um pouco mais e trazer, entendeu? Trabalhos, geração de renda para nossa cidade, para que nossas famílias não fiquem vivendo em situação vulnerável. Aí essa geração de renda, a gente vai falar assim, como que a gente vai fazer isso? Nós sabemos que agora nós recebemos uma indústria aqui na nossa cidade, né? Uhum, E nós podemos trazer mais indústria para cá, sim. né? O nosso território de Cacoal cresceu muito, agora a gente temos ali o Riozinho, que agora já é, né, um bairro da cidade de Cacoal. Então nós temos muito espaço, nós temos muito. Hoje, quanto que nós estamos hoje de habitantes na nossa cidade de Acho que Cacoal? beira 90 mil, Beirando os 90 mil, né? por aí. Nós conseguimos trazer, sim. A gente vê projetos de outras cidades, entendeu? Uhum. Que traz indústria para a cidade e que gera renda. E que essas mulheres consigam estar dentro e trabalhando. E é interessante que tem políticas públicas, só que muitas vezes a falta do olhar qualificado para a política pública faz com que a pessoa não interprete e leia apenas a letra fria da lei. Uhum. Quando a gente fala de fomento financeiro, por exemplo, nós não estamos falando que nós vamos abrir uma empresa e contratar as pessoas. Nós Isso. não vamos dar um banco e dar dinheiro para. Não, gente, o que é um fomento financeiro? É um curso desse, por exemplo. É Uhum. um fomento financeiro. Quando fala fomento financeiro, você não precisa construir toda a cadeia logística da coisa, do produto ou do serviço. Não. Você pode simplesmente fazer o trabalho de capacitação e preparação para o mercado de trabalho. Isso é um fomento financeiro. E muitas vezes, quando nós temos olhares não sensíveis a isso, a pessoa só vai olhar e falar: ah, mas vai ficar dando curso ensinando isso. Sem olhar lá na ponta quais são os benefícios, né? Uhum. Por isso que eu falo que o legislador, principalmente o vereador, ele tem que ter, além da representatividade, um olhar sensível ao social para entender, né? Porque precisa do conhecimento técnico, senão ele vai ler uma lei de política pública e não vai entender, no final da cadeia, o tanto de benefício que aquele negocinho simples, às vezes bobo, Boa. pode trazer para a população, né? Então, é necessário que tenhamos esse olhar. E, querendo ou não, o profissional do serviço social geralmente já tem essa vocação e na faculdade ele é treinado e martelado nesse sentido, né? Sim. E você acha que é possível, dentro de uma Câmara, mesmo não sendo o vereador não sendo um ordenador de despesa, é possível fazer alianças, fazer acordos de repente fomentar tudo isso? Tiago, dentro da política, se você não tiver uma aliança, você não vai conseguir fazer. Você tem Uhum. que buscar. E para você buscar, você tem que ter alianças, para você buscar conhecimento, né? Hoje nós temos aliança com o nosso prefeito para continuar fazendo esse trabalho, né? Junto com o nosso deputado Cássio, para que a gente consiga estar junto trazendo essa aliança de trabalho dentro do legislativo, para buscar a mais para a população. Porque sozinha você não vai. Mas se você Uhum. estiver junto e unido, por isso que a gente fala, juntos somos mais fortes. Se você estiver unido ali para continuar um trabalho, para que você busque, para você ter ideia, tem projeto, e você tem pessoas que vai estar aliada a você para trazer isso para a população, é muito enriquecedor. Ou seja, na política não tem como ser lobo solitário, né? Não tem. É muito difícil seguir. Ah, gente, nosso papo aqui tá bacana e tudo, mas estamos chegando ao fim de mais um bate-papo,
né? Onde você pôde conhecer um pouco mais da Marilza, da vida dela, das propostas que ela traz para apreciação e cumprindo também a missão desse espaço aqui, desse podcast, que é democratizar o acesso à informação. Como eu sempre falo, antigamente, principalmente para vereador, ou ele ia na sua casa, ou você assistia 5 segundos dele na televisão. Não tinha como saber. A não ser que você servisse o cafezinho lá para 150 candidatos na sua casa. Hoje não. Hoje você entra no YouTube e assiste aqui o nosso bate-papo e conhece as pessoas, você conhece as propostas. Então a ideia realmente é essa, gente. É democratizar o acesso. Gostaria de agradecer, Marilza, pela presença, pelo bate-papo. E agora a câmera está à sua disposição para que você fale aí com o seu eleitor, fale com a pessoa que talvez está indecisa, ou de repente a pessoa que não conhecia a Marilza ou suas propostas, para que entendam os seus motivos e realmente possam depositar em você esse voto de confiança. A câmera é toda sua. Olá, meu cabelito. Eu estou aqui, como você viu, eu falei um pouquinho da minha proposta, mas eu estou aqui para convidar você, que você analisa com seriedade em quem você vai votar. Conheça realmente o seu eleitor, para que você não sofra 4 anos. Eu sou a Marilza, conhecida como a Tia Isa. Eu estou aqui para defender você. Meu número é 36500, junto com o prefeito Adailton Fura, 55. Gente, obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui e nos vemos no próximo episódio do nosso ElejaCast. Tchau, tchau.